O que você pensa da legalização da maconha do Brasil? Eu ainda preciso ler muito sobre isso para poder definir a minha opinião. Eu sou a favor da legalização no ponto de vista para fins medicinais. Eu também sou a favor para fins medicinais. Se a gente for liberar o uso indiscriminado dessa situação, né, desse tipo de droga, a gente não sabe necessariamente quais as consequências. Então, eu acredito que vai gerar mais violência. E você? O que você acha da legalização da maconha no Brasil? Vem ano, vai ano e a legalização da maconha no Brasil segue sem grandes avanços. Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, Holanda, Austrália e até o nosso simpático vizinho Uruguai já contam com leis mais permissivas em relação à venda e uso da erva. Mas será que isso também poderia dar certo no Brasil? Esse é o tema discutido hoje no ECI News. O que você pensa da legalização da maconha do Brasil? Eu acho que é um tema bastante polêmico, a gente precisa avançar muito nessa discussão, porque é um assunto que traz muitas opiniões, que são bem, como é que eu posso falar assim, bem polêmicas realmente. Há pessoas que defendem, as pessoas que não. Eu particularmente acho que eu ainda preciso ler muito sobre isso para poder definir a minha opinião, porque de certa forma a gente está falando de drogas e se a gente for liberar o uso indiscriminado dessa situação, né, desse tipo de droga, a gente não sabe necessariamente quais as consequências. Eu não acredito que possa trazer necessariamente algo de somente positivo. Então precisa sempre pesar, né, equacionar quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Acho que não é uma questão fechada ainda. Então, eu acredito que vai gerar mais violência. Bem, eu sou a favor da legalização no ponto de vista para fins medicinais. Eu também compartilho da opinião de Paula, eu também sou a favor para fins medicinais. Eu acho que legalizar para fins recreativos é uma discussão muito acho que cedo ainda para a gente discutir isso no Brasil, até porque tem experiências em outros países que não estão consolidadas, países até desenvolvidos, não estão consolidados e nem ele tem certeza ainda se fizer a coisa certa, né? Então o Brasil é muito novo, eu acho que para essa discussão ainda. Na sua opinião, o que causa mais violência e mortes na sociedade? O consumo da droga ou a disputa pelo tráfico? A disputa pelo tráfico. A disputa pelo tráfico. A disputa pelo tráfico, com certeza. Eu acho que as duas coisas trazem grandes danos para a sociedade. Obviamente, o tráfico traz uma situação de violência explícita muito maior, mas a gente não pode dissociar o uso da maconha dessa situação de tráfico. O que você pensa sobre o uso medicinal da maconha? Eu acredito que se for o bem da humanidade, para mim é ótimo, tá ótimo. Bem, a gente tem acompanhado lá em João Pessoa, junto com o Ministério Público, algumas ações em que tem beneficiado muitas crianças que têm algumas doenças e que a partir do uso medicinal da maconha tem ajudado bastante na evolução para que a doença não tenha uma gravidade maior. Eu acho que essa é a parte que precisa ser discutida, precisa ser estudada com mais urgência, né? A gente vê uma série de casos, principalmente relacionados a autismo, relacionados a causas de convulsão, em que o canabidiol tem trazido realmente resultados positivos. Então essa realmente é uma situação que se diferencia necessariamente do uso de drogas. Aí a gente está falando de um produto, de um medicamento, e sim, eu defendo a aplicação no que se refere ao uso do canabidiol para fins de medicamentos. Eu acredito que qualquer tratamento relacionado à saúde, independente de onde venha, se é da maconha, do que seja, eu acho que é bem-vindo. Para você, o que causa mais dano social? O uso do álcool ou o uso da maconha? Eu acredito que os dois causam a mesma coisa. Eu acho que ambos, se forem usados de forma errada, eles causam danos na sociedade e nas pessoas. O uso do álcool, o uso da maconha, aí, os dois são prejudiciais, né? Agora, obviamente que o uso do álcool acaba tendo uma maior aceitabilidade, porque não causa, muitas vezes a gente diz assim, não leva à violência como a maconha leva, mas se a gente observar os fatos de violência doméstica, todas elas são associadas ao álcool, né? Então, o que a gente pode dizer é que as duas são drogas, né? As duas situações envolvem drogas e as duas têm as suas consequências negativas para a sociedade. Você conhece algum usuário de maconha e se sim, qual a sua opinião sobre ele? Não, eu não conheço ninguém assim, não. Eu conheço, sim, alguns. Eu acho que o uso da maconha interfere demais no potencial, sobretudo intelectual.
porque são pessoas que antes do uso da maconha se apresentavam extremamente inteligentes e depois do uso o rendimento cai. É como se o uso da maconha estivesse diretamente ligado ao seu desempenho, por exemplo, acadêmico, ao desempenho escolar. As pessoas que eu conheço que são envolvidas com o uso da maconha, por exemplo, com o consumo da maconha, estão em idade escolar ou estiveram em idade escolar durante o período em que estavam fazendo uso. E isso interfere diretamente no rendimento, na aprendizagem, né, do que eu posso perceber. Deixa nos comentários o que você acha sobre o tema. Se gostou do vídeo, clica no joinha, se não gostou, clica também. Inscreva-se no canal e não esquece de ativar a notificação para você ficar sabendo toda vez que sai um vídeo novo no canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.